É inacreditável como nós sabemos pouco do jogo que nós jogamos aí a vida toda. E é com essa frase de Michael Mantle que o filme O Homem que Virou o Jogo começa. E eu confesso que eu literalmente me empolguei com algumas cenas e eu até bati palmas e sorri diante de algumas delas e perceber como muitos líderes ainda agem de forma totalmente inadequada. Então, vou passar aqui três personagens principais do filme. O Billy, que ele era o manager do time de beisebol, e que um dia ele teve uma epifania. E ele considerou assim que a forma como ele estava atuando não era uma forma adequada, como ele conduzia o time. E o clube estava com um orçamento bastante apertado, então o que ele fez? Ele tenta reinventar o time para superar os clubes de bola mais ricas. E aí ele acabou contratando o Peter para ajudá-lo nessa nova empreitada. E o Peter, então, foi o assistente contratado para fazer estatística dos resultados, do rendimento de cada jogador. E do rendimento, assim, nas diversas posições que os jogadores poderiam ocupar. O Peter era formado em economia pela Yale e ele estava convicto de que as análises que ele fazia contribuíam para mudar realmente o jogo. Então, e ele também avaliava os dirigentes como pessoas injustas e até incompetentes na gestão, porque eles só baseavam as contratações nele e dos jogadores em qualidades físicas, sociais e comportamentais. E eles veneravam muito as estrelas, que nem sempre geravam os resultados esperados. E tem ainda o Art, que ele era o treinador e que ele resistia muito em obedecer às ordens das mudanças que o próprio manager propunha. Então, é um filme baseado em fatos reais. Então, O Homem que Virou o Jogo, de 2011, ele me fez reviver algumas cenas bastante reais que eu vivi na minha experiência como executiva em empresa de grande porte. Revivi também cenas reais de alguns executivos e executivas das quais eu atendo em processo de mentoria. Cenas essas que a vida corporativa nos mostra diariamente. Como eu já disse, eu já havia assistido esse filme há alguns anos atrás. Mas tem um lado, né? Como a gente está sempre adquirindo novos aprendizados, nós passamos a enxergar as coisas num processo sempre de novas descobertas. E essa é a beleza da evolução do conhecimento. Então, toda vez que nós revemos um filme ou que nós relemos um livro, nós com certeza extraímos novos aprendizados. Ou até a gente reforça algum aprendizado que, porventura, a gente tenha deixado de praticar. Então, eu quero falar desse filme com base na liderança corporativa. Não vou entrar aqui, logicamente, no mérito da análise crítica do filme, porque eu não sou crítica de cinema. Vamos lá, então. Que mensagem esse filme traz? É sobre a importância de termos uma reflexão diária das nossas atitudes e da importância de pensar fora da caixa. De saber que se nós continuarmos a fazer as coisas do jeito que nós fazemos, do mesmo jeito que nós fazemos, nós vamos ter sempre, logicamente, os mesmos resultados. Mas temos que pensar o seguinte, que em alguns momentos, esses resultados que nós estamos produzindo podem até estar sendo positivos, sim, mas nada garante que vai continuar sendo. Por quê? Porque tudo muda rapidamente. E aí, muitos profissionais, que eu percebo que muitos profissionais buscam resultados imediatos, tem pressa, tanto na carreira quanto nos projetos que estão desenvolvendo. E quanto mais querem mostrar resultados, na maioria das vezes, eles continuam ou se mantêm numa ilusória zona de conforto, presos no status quo, porque não aceitam mudanças e acabam solapando ideias inovadoras, inclusive das que são trazidas pela equipe. Como o filme nos mostra, a diretoria do time era composta por profissionais tradicionais, resistentes a mudanças. E o manager, o Billy, diante da situação financeira ruim do clube, ele teve que se reinventar, ele teve que buscar uma forma diferente de atuar. O que ele fez? Buscou reerguer talentos, treinar jogadores
e treinar com base assim, naqueles que estatisticamente estavam apresentando bons desempenhos em várias posições. E essa atitude do Billy de usar estatística para avaliar o time foi muito criticada pela diretoria e pela imprensa externa. E na vida e no mundo corporativo também é assim que acontece. Quem sai na frente, quem lidera processos de mudanças, quem inova, paga um alto preço. Então, é preciso que a gente tenha muita convicção de que as mudanças que estão sendo propostas realmente vão trazer resultados a curto e médio prazo. Por quê? Porque toda mudança tem um tempo de maturação, tem uma curva de aprendizado. E quando a gente acredita naquilo que está sendo proposto, a gente realmente aguenta firme as críticas, aquelas críticas todas que a gente vai recebendo aí nos primeiros momentos. Eu mesma propus e liderei alguns processos de mudança quando eu atuava no mundo corporativo. E eu sei muito bem a importância da gente ter convicção de que as mudanças vão realmente trazer os resultados esperados. E quando a gente tem essa convicção, fica muito mais fácil não desistir diante de tanta pressão e tanta crítica que a gente recebe. Esse, sobre mudanças, é um dos cases que eu conto no meu livro como estar entre os melhores, sucessos e crises de uma vida profissional. Lá você vai encontrar muitos cases de exemplos práticos que você pode aplicar de imediato aí na sua vida profissional. E o manager, né, o Billy, para conseguir os objetivos que ele tinha, que ele queria, ele mantinha diálogos francos, diálogos abertos com a equipe toda. Ele usava palavras de incentivo, de credibilidade com relação ao que é que ele estava esperando de cada um. E esse é a beleza e é o poder da comunicação que precisa acontecer dentro das empresas e que na maioria delas realmente isso não acontece. Então, rapidez nas decisões, agilidade na comunicação, para não deixar espaços abertos para fomentar fofocas, comentários que podem aí poluir o ambiente de trabalho. Quando cada profissional tem clareza do seu desempenho, ele nunca vai ser surpreendido na hora que o gerente tomar determinadas atitudes. Então, franqueza, diálogo aberto, mostrando evidências, indo direto ao ponto central do problema, de uma forma bastante educada, vai proporcionar crescimento, tanto para os profissionais quanto para o gestor. Mas para que essa forma de comunicação boa, fluida, aconteça, é necessário que o líder mantenha um cuidadoso e pequeno distanciamento dos integrantes da equipe. Quando o líder ele se isenta de criar fortes laços pessoais, aí sim ele vai poder tomar atitudes mais facilmente, ele vai poder cobrar resultados, vai mudar pessoas de posição, vai fazer avaliações com base em metas estabelecidas e já acordadas anteriormente, sem o sentimentalismo em função de amizade. E o filme evidencia muito bem esse lado quando o manager se isentava de viajar com a equipe de jogadores. E o que acontece? Um líder, quando ele precisa também obter alguma informação de um determinado membro da equipe, e ele sabe fazer a pergunta correta, ele não aceita respostas vagas e respostas desvirtuadas daquilo que precisa saber. E se isso acontece, ele deve refazer imediatamente a pergunta até ele conseguir a resposta concreta e objetiva. Então, para isso, a prática da escuta ativa ela é fundamental. O Billy sabia muito bem tratar um jogador estrela, aquelas estrelas que normalmente existem dentro das empresas. O que ele fazia? Ele tinha conversas francas do tipo: se você é uma estrela, se você é um líder, você tem deveres com a equipe. Então, ajude-os, incentive-os e não permita e assim com isso ele não permitia que o estrelismo dessas pessoas subisse a cabeça. Isso é bastante evidente no filme. O Billy também mostrou sua verdadeira liderança ao chamar a equipe de volta à realidade quando eles perderam o jogo e demonstraram não estar se importando nem um pouco com o resultado, inclusive estavam comemorando, brincando, né? Essa forma de atuar, chamando determinados profissionais à realidade pelo não cumprimento de prazos, de entregas,
entregas que já, prazos que já foram acordados anteriormente, é o que eu mais vejo não acontecer dentro das empresas. É, assim, uma falsa ilusão que o gestor tem de ser um gestor bonzinho, compreensivo, e que isso vai fazer ser bem visto pela equipe. Um outro episódio que esse filme apresenta, que pode ser correlacionado com a vida corporativa, diz respeito à manutenção do emprego e da posição de trabalho. Você pode ter apresentado resultados excepcionais por muito tempo, mas ao cometer alguma falha importante, seu passado de glória é rapidamente esquecido. Ou mesmo ainda, quando surgem crises financeiras, fusões, trocas de diretoria, as perdas de posições podem ser inevitáveis. Então, nenhum de nós podemos achar que nós estamos seguros, nem na posição que estamos, nem na empresa em que estamos. E aí, para que a gente não tenha essa falsa ilusão de segurança, é necessário o autodesenvolvimento permanente e o autoconhecimento. E assim também como ter clareza dos objetivos, de ter um trabalho com significado, de saber aonde nós queremos chegar. Então, se você é um gestor, ou se você está se preparando para assumir essa posição, fique sabendo de uma coisa: nem todo mundo pode ser Gandhi, mas se você é chefe, pode estar certo que tem pelo menos um dado em comum com ele. Você vai pagar um preço alto por ser uma autoridade. Por quê? Porque a solidão do comando vem no pacote, né? O que eu sugiro para você? Assista um filme na Netflix e faça sua análise e compartilhe conosco aqui suas impressões. Você vai se surpreender. Mesmo que você já tenha visto esse filme, reveja agora com um novo pensamento, correlacionando realmente com o mundo corporativo. Ok? Forte abraço.